Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric Garcia, mas você pode me chamar de Ike. Eu estou aqui fazendo vídeos para compartilhar os meus insights com você e aprender com seu feedback. Hoje eu estou aqui fazendo uma viagem e resolvi fazer um vídeo para vocês me acompanharem aqui, num lugar lindo que eu tô. Se dá para ver a piscininha, tem uma área de vegetação lá no fundo. Muito gostoso aqui. O assunto de hoje sobre o mal não existir é sobre um insight que eu tive faz um tempo, da forma que eu encaro o que a gente chama de problemas, dificuldades, desafios. Eu aprendi que o mal, aquilo que a gente chama de problema, o que a gente chama de maligno, de obscuro, de trevas, isso literalmente não existe. Se você tem me acompanhado aqui nos vídeos, você sabe que eu tenho uma abordagem meio científica sobre a espiritualidade, para eu poder bater o martelo e ter a minha fé fixa por conta de entender tecnicamente como que funciona os conceitos da espiritualidade. Então assim, por que que o mal não existe? O que que explica? Eu acho que vocês já estão familiarizados com esse conceito de que tudo que acontece pra gente tem um lado bom, tem um benefício. Apesar de realmente parecer trágico, apesar de parecer muitas vezes dolorido, vocês sabem que a dor ela é meio inevitável, né? Numa dimensão dual que a gente se encontra da terceira para a quarta dimensão, onde o coletivo do planeta Terra se encontra no momento, é meio que inevitável você experimentar os contrastes, a dor e o prazer, o bem e o mal, a luz e as sombras. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar em si para transcender essa dimensionalidade da terceira densidade, né? Você começa a sair desse ciclo de necessidade de aprender pelos contrastes, necessidade de aprender pela dor. Você começa a usar já as tuas experiências e o teu autoconhecimento para aprender pelo amor, aprender pela inteligência. Você não precisa mais viver na terceira densidade, onde a dor é necessária. E por que eu estou usando o termo dor? Porque a dor é algo inevitável, correto? Agora, o sofrimento é opcional. Você ficar sofrendo por algo que aconteceu e não olhar o lado luz para crescer com aquilo, é aí que a gente fica muitas vezes travado e a gente se perde. Porque ao invés de aproveitar aquela oportunidade de ouro que é o chamado problema, dificuldade, é uma oportunidade fantástica para a gente desenvolver e evoluir. É para isso que serve, na verdade, né? Esse contraste todo do bem e do mal, que ainda existe na terceira dimensão. Então eu acredito na transcendência dessa dualidade, na transcendência desse conceito de sofrimento, para quando acontecer alguma coisa inesperada, aparentemente desagradável para você, você agarrar aquela oportunidade, voltar para dentro de si e crescer com aquilo. É a forma que você vai reagir àquele problema que define a tua evolução. Pensando nisso que eu fui pesquisando e tendo insights sobre a não existência do mal. O mal não existe porque, em termos mais filosóficos e lúdicos, porque a partir do momento que acontece alguma coisa má, desagradável para você, você tem o crescimento que ela traz. Tudo que acontece de aparentemente errado tem um aprendizado ali por trás, e se não fosse essa situação desagradável, não haveria aprendizado e não haveria evolução. Então é realmente por conta desses momentos difíceis que a gente não está travado no lugar, que a gente evolui, que a gente transcende, que a gente progride. Então esse fato por si só já mostra que o que parecia mal, na verdade, veio te ajudar. E que se não fosse daquela forma, você não teria evoluído, você não teria crescido. Agora vamos fazer uma analogia que na verdade não é uma metáfora, ela é bem literal, é uma analogia. A luz e a sombra.
A luz, ela é constituída por fótons. São partículas elementares materiais, elas são matéria. Extremamente pequena, né, microscópica, mas elas são matéria. A luz, ela é feita de algo, ela realmente existe. Agora, quando a luz bate num objeto e o objeto produz uma sombra, do que a sombra é feita? Do que a sombra é constituída? De nada. A sombra não é feita por nenhuma partícula, ela não existe. É uma ilusão. A sombra é a simples ausência da luz, é a ausência de fótons. Ela não tem vida própria, ela não tem matéria. A sombra não existe, assim como o mal. É uma analogia, porque realmente é assim que funciona cientificamente na nossa jornada espiritual. Você passa por aquilo que a gente chama de problemas, por aquilo que o ego entende como dificuldade. Claro que é difícil você encarar uma situação drástica e não sentir o impacto dela enquanto encarnado aqui como ser humano, né? Mas esse é o nosso trabalho, a gente vai crescendo e transcendendo isso. Veja que da mesma forma que a sombra não existe, ela é só a ausência da luz, o mal também não existe, ele é só a ausência do bem. Então você percebe o mal, você acha que ele existe, você acha que a sombra está lá incomodando, por conta de você não ter iluminado, não ter levado fótons, luz, até aquela área da tua vida, até aquela situação. É por isso que você acha que ali tem algum problema. Desculpa aí que tem uns cachorros aqui fazendo uma festinha. Com o autoconhecimento, você evita de perceber sombras. Por quê? Um objeto, ele pode ser iluminado por vários ângulos até que ele não produza nenhuma sombra, né? Porque ele está sendo iluminado de várias partes. Mas como depender da iluminação alheia? Como depender de terapias ou religiões ou filosofias externas? Se em algum momento vai dar aquela escorregada, algum momento você vai sentir falta de alguma coisa, algum momento você vai questionar. A solução seria iluminar o objeto de dentro para fora. Se o objeto se ilumina de dentro para fora, não dá margem para gerar sombra. Ele não gera mais sombra, porque ele se ilumina de dentro para fora e por nenhum ângulo você vai produzir uma sombra, porque você já está iluminado em si. A intenção aqui, gente, é perceber que nada dá errado na nossa vida. Tudo já deu certo. Por quê? Aquilo que você considera que deu errado, aquilo que você considera que foi um problema, está servindo para o teu crescimento. Se você souber se iluminar e não olhar a sombra, não dar margem para a ausência de luz, você vai ver que tudo, absolutamente tudo que acontece, te engrandece. E você para de vibrar nessa sintonia, nessa frequência da terceira dimensão, onde se tem dor, sofrimento, lágrimas e chateação, porque tudo isso que gerava dor antes, para você, é uma oportunidade de crescimento. Você não sofre mais com esses acontecimentos, você aproveita. Você deixa de enxergar a ilusão da sombra, ou seja, você deixa de sofrer. Percebe o conceito de nada dar errado? Absolutamente tudo te acrescenta. O que pode acontecer é que as coisas saem errado pro teu ego. Sabe o teu ego? Mente, coração, corpo. Essa construção social aqui da terceira dimensão. Então, as coisas podem não sair como o ego queria. Isso não quer dizer que elas deram errado. É só a forma como você está enxergando. Então, nada dá errado. E aí eu vou além. Você não precisa ter medo nenhum de nada na sua vida. Por quê? Porque nada dá errado. Absolutamente tudo que acontece te engrandece. Você evolui com todas as lições que você experiencia. Então como pode ter dado alguma coisa errada? Saiu errado porque o teu ego queria ir comprar pão na padaria e a padaria estava fechada. Isso te obrigou a ir na mercearia, na quitanda. Meu, de repente na quitanda você vê os melões bonitos e compra melão, além do pão.
Vocês sabem do que eu tô falando. As oportunidades, elas surgem fora daquele quadradinho matemático que a gente bolou com nossa mente, com o nosso ego. Então assim, você não precisa temer nada na sua vida, porque tudo já deu certo. Você tem planos de montar uma empresa, de casar, de sair do país, qualquer coisa que você queira, não tenha medo, vai e faça. Se as coisas não saírem como o teu ego planejou, agradece e aproveita, aprende. Aprende com aquilo que aconteceu, aprende a desviar dos percalços, porque é nessa jornada que você aprende mais, você amadurece e adquire o que você precisava para chegar onde você quer. E continua no seu caminho, é lógico, não desiste, não para. Mas as coisas não precisam acontecer do jeitinho que o teu ego quis. E aí você fica frustrado, fica bravo, fica triste, porque não aconteceu do jeitinho que o teu ego planejou. Esquece o ego, cara, esquece o ego. Autoconhecimento, meditação. Lembra? Dá uma silenciada no ego e passa a fazer todas as atividades que você precisa para chegar onde você quer, mas lide com o que aparecer, lida com o que acontecer, porque isso está acontecendo para o teu bem. Ou seja, nada sai errado. Absolutamente tudo dá certo. Então você não precisa ter medo. Vai sem medo. Se não sair do jeito que teu ego planejou, se vira. Contorna a situação e continua em frente. Eu sei que por instinto a gente costuma prestar atenção no lado negativo das coisas. Por instinto de sobrevivência mesmo. Quando a gente vê um acidente no trânsito, a gente para ver e aquela curiosidade mórbida de ficar vendo o que aconteceu, de ver corpos e tal, e de assistir notícia e tragédia na televisão. Mas isso é por quê? Pelo instinto de sobrevivência a gente acha que tem que, subconscientemente, a gente acha que tem que se precaver do problema, se precaver do mal. Então a gente fica antenado no mal para poder se prevenir dele. Mas isso é um instinto primitivo. A gente está aprendendo juntos aqui no canal sobre a mecânica quântica. Aquilo que você enxerga se manifesta, mas isso é literal. Todo o universo é feito de ondas de energia. Isso é provado em laboratório. É provado em laboratório também que você precisa de uma pessoa observando, uma consciência, observando essas ondas de energia, porque quando você bate o olho nessas ondas de energia, frequências diferentes, universais, elas colapsam em partículas físicas, materiais, e elas se aglomeram, para formar o plano denso, a terceira densidade, a terceira dimensão, essa que a gente conhece aqui. As árvores, os corpos das pessoas, os planetas, tudo só existe porque alguém está olhando. É isso mesmo que você está pensando. Quando ninguém está olhando, nada existe. É isso mesmo. Então, sabendo disso, não vamos focar naquilo que é negativo e que não nos interessa que se manifeste ao nosso redor. Com o autoconhecimento, o nome já diz tudo, você vai conhecer as partes de si próprio que são mais inteligentes, que são mais iluminadas, fótons. Então você pode controlar os teus instintos de sobrevivência. Você não precisa mais, nós não estamos mais numa fase que a gente precisa batalhar para sobreviver. A gente já está evoluindo, a Terra enquanto coletivo está ascendendo para a quarta densidade, para uma quarta dimensão. Nós não precisamos mais passar por esses perrengues, essas dores, esses problemas da dualidade. Então escolha ascender junto com a Terra. Vamos evoluindo para a gente não ficar para trás e repetir o mesmo processo da terceira dimensão. Vamos transcender esses instintos de sobrevivência e viver, ao invés de só sobreviver. Pessoal, não posso deixar de pedir para você deixar um like nesse vídeo, se inscreve no canal também e clica no sininho. Compartilha no Face também, manda no WhatsApp para os seus amigos. Eu desejo um forte abraço para você e gratidão pela sua presença.